Estamos pra ao você. vivo aqui já, a Carla Ai, tá pegando copo, resolvendo as coisas, vamos lá. Estamos fazendo Eu sou o tudo. Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo precoce. Tô aqui com a Carla. advogada, especialista em intervenção precoce no autismo, e a gente está muito feliz, viu? E quem está acompanhando a gente sabe como nós estamos felizes. E é muito bom estar com você, doutor Tiago Castro. Imagina. Muito, muito bom. Que chegou agora esses dias do Sul, né? Sim, Mas esse a gente deixa para outro dia, essa conversa, pode ser? claro. Bom, para quem ainda não te conhece, apesar que tá difícil alguém não conhecer Castro, mas se apresenta para quem de repente caiu aqui. Perfeito. Eu sou médico, sou pediatra, sou pai de 2 crianças autistas, eu acho que essa é a minha maior formação. Sou marido de uma mulher belíssima, de um irmão É bacana que tá ali, verdade. Seu irmão também é muito bonito. e muita gente boa. Gente boa. E venho trabalhando, né? Isso que você falou. Tem muita gente que lhe conhece, eu acho que é fruto de consistência e trabalho. Então, tem 4 anos que todos os dias eu me proponho a informar, a capacitar, a estar na linha de frente e o resultado volta, né? Então, é isso que a gente tem feito todo esse tempo. Muito legal, né? Acho que nós três temos um ponto de intersecção muito claro e extremamente importante. Nós temos filhos diagnosticados com autismo. Sim, E eu acho que, com exceção do Tiago, que já entrou no mundo do autismo antes do diagnóstico das Sim, crianças, sim. todos nós nos envolvemos mais com autismo por conta do diagnóstico dos nossos filhos. perfeito. E aí, então, posso puxar uma pergunta, Tiago? Pode. De Tiago para Tiago? Eu agora estou o Tiago, Chama de Lopes né? e Castro, acho que é Lopes e fácil. Castro também. É como a gente resolvia, né? Exato. É verdade. Vamos lá. Castro, uma das perguntas que eu mais recebo com relação à área médica é com relação ao diagnóstico. Só psiquiatra ou só neurologista que pode fazer o diagnóstico de autismo? Perfeito. Explica melhor isso pra gente. O autismo, ele é de quem estuda e não de uma classe. Isso é importante a gente dizer. E não apenas da classe médica, a gente tem que lembrar de todos os terapeutas. O psicólogo pode fazer laudo de autismo, o psicopedagogo pode fazer, o fonoaudiólogo pode fazer. Claro que por uma questão de jurisprudência legal, alguns laudos precisam ser médicos para conquistar alguns direitos e alguns acessos. Mas quando entra no campo, no escopo do laudo médico, qualquer médico é amparado por lei para fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Acontece que até pouco tempo atrás, 1 ou 2 décadas, o autismo ele não era tão prevalente. Na verdade, as pessoas não conheciam o autismo O em todas autismo as suas estava lá, faces. mas ninguém sabia reconhecer, Exatamente. né? E naquele momento, apenas neurologistas infantis e também os psiquiatras infantis, eles supriam essa demanda. Mas muitos mudou nos últimos 20 anos e hoje nós temos uma crescente de diagnósticos. E esse paciente, se ele não recebe o diagnóstico precoce, ele não vai evoluir da melhor forma possível. Enquanto nós temos aproximadamente 1.500 neurologistas e 500 psiquiatras infantis no Brasil, nós temos uma fração de 50 mil pediatras e 50 médicos da atenção primária à saúde. A gente está falando de 100 mil médicos em comparação a 2 mil médicos. Olha como ter acesso ao conhecimento, esses profissionais, eles vão de fato fazer diagnóstico precoce. Aí você vai falar assim, mas eles podem, eles conseguem, eles dão conta de resolver essa demanda? Eu costumo fazer uma analogia igual qualquer outra condição ou doença na pediatria. Se você está com um filho que tem infecção urinária final de semana, você leva para o urologista, o nefrologista ou para o pediatra do plantão? O pediatra. Plantão, PS, né? Se você tem uma infecção de ouvido, uma otite, final de semana ou até mesmo durante a semana, você costuma levar para o otorrinolaringologista ou a infecção de ouvido você costuma levar para o pronto atendimento ou para o pediatra? A mesma coisa é a questão do autismo, porque como é extremamente prevalente, a gente não pode ficar levando para o subespecialista sendo que não há vaga. Ah, mas tem vaga. Beleza, leva. Mas tem. Na minha cidade, a fila está em mais de 1.000. Pelo Brasil que eu ando, Isso é uma realidade são no 2 ou 3 Brasil. anos de espera para o neurologista infantil. Se nós entendermos que essa fila tem 2 ou 3 anos e que o diagnóstico precoce é o que muda o desfecho da evolução desse paciente, Tá. a gente tem que entrar fortemente falando que os pediatras, principalmente esses, mas também os médicos da atenção primária à saúde, devem fazer diagnóstico. E aí, eles vão direcionar para o psiquiatra infantil ou para o neurologista infantil os casos mais complexos, igual a otite, Perfeito. igual a infecção urinária. Porque o autismo, na sua base, se eu estudar um pouco de terapia,
se eu entender um pouco dos direitos, se eu entender o que é ciência ABA, o que é Denver, o que é comunicação aumentativa alternativa, se eu entender o básico do básico da medicação, 3 ou 4 medicações são basicamente o suficiente para a imensa maior parte das crianças autistas. Qual é a dificuldade? Só que se nós estamos falando de 36 para 1, e um médico, principalmente no seu consultório, atende ali 20 pacientes por dia, significa que a cada 2 dias ele deveria fazer um diagnóstico. Exato. Esse é a necessidade E aí, do pediatra. Thiago, eu tenho um resultado de uma pesquisa feita no Canadá. Eu participei de uma pesquisa sobre atitudes de profissionais da saúde com a deficiência intelectual, e aí tinha dentre as causas o autismo, e nós identificamos o seguinte: o público que nós segmentamos para avaliar: pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantis. Em média, eles tinham tido menos de 40 horas de formação específica sobre o autismo ao longo de toda a carreira deles. 6 anos de medicina, 2 ou 3 anos de pediatria, dependendo do programa, 2 ou 3 anos de neuropediatria, e ele tinha tido 40 horas. 40 horas é o nosso curso de assistente terapeuta. Exato. E a gente não Eu precisa tive fugir do Canadá, né? 4.800 horas de estágio supervisionado, todas elas eu direcionei para autismo. Agora, vamos lá. O médico, ele, quando começa a estudar, ele vai ver diarreia, osteoporose, Tudo. 70 mil coisas, como funciona a parte biológica e tudo vai. Depois, pediatria. Nossa, agora ele é especialista, então, em autismo. Não, ele vai ver do 0 aos 18, de transtorno de conduta, passando por 1.000 outras coisas. Agora fazer neuropediatria. Mais de 10 mil síndromes genéticas, o cara vai ter que estudar um monte de outras coisas sobre o cérebro, funcionamento. Como é que a gente faz a transição para garantir que esse cara que teve menos de 40 horas específicas sobre o autismo possa ter a capacidade de ajudar e fechar um diagnóstico no Sistema Único de Saúde, Perfeito. no dia a dia onde ele está recebendo o paciente dele? Perfeito. Casuística não serve para muita coisa, mas eu formo médicos. Eu tenho uma formação que dura 1 ano, e nós temos ali aproximadamente umas 200 horas de conteúdo. Ou seja, eu estou formando mais do que o próprio grupo que você comentou. Tudo relacionado ao autismo. Então, essa é uma forma de se especializar? É. Qual a necessidade? De buscar, de querer. Pensando de uma forma muito em saúde pública, as prefeituras, essa é uma fala um pouco complexa, mas ela é extremamente pontual. As prefeituras estão tentando encontrar neurologistas infantis para pagar os salários que eles precisam e que é justo e é coerente, porque é uma questão para que eles possam ir lá. O serviço lá. Primeiro que elas não conseguem contratar. Segundo, mesmo, e você sabe disso, e você também, Carla, mesmo que a pessoa seja neurologista infantil ou psiquiatra infantil, não é garantia que ele sabe de autismo. Porque eu já arrumei muito caso de pacientes acompanhando com neurologistas e psiquiatras infantis, que eu falo, cara, não é possível que era esse o tratamento. E Deixa eu então contar uma rapidinho, para a gente ter a percepção de como existe essa falta de capacitação histórica com relação ao autismo. Ano passado, uma mãe me procurou perguntando se eu achava que ela deveria fazer uma nova avaliação na filha dela, uma menina de 7 anos de idade. São Paulo, capital de informação do Brasil, onde a gente tem os melhores profissionais, mais capacitados e tudo mais. A maior parte das áreas estão ali em São Paulo. Não era, com todo respeito aos clínicos gerais, mas não era um clínico geral. Com todo carinho aos pediatras, não era um pediatra, era um neurologista. E ele disse para a mãe que a filha dela não era autista porque sabia ler e escrever. Ao nível de conhecimento, né? Exato. Agora imagina o que tem acontecido Brasil afora. Sim. Os prejuízos que essas pessoas e essas crianças, ou mesmo adultos que têm buscado diagnóstico para que a sua vida se explique por muitas questões e que estão recebendo negativas de diagnóstico absurdas como essas, né? Quando você estudou, quando você se formou como pediatra, você teve alguma capacitação com relação ao autismo? Exato. Tive uma aula de 40 minutos. É a realidade de médicos, de psicólogos, de fonoaudiólogos. Enquanto pediatra, nós tivemos um dia de discussão de caso, 40 minutos. E o que vocês discutem nessas 200 horas? Na formação Thiago Castro, por exemplo, é que são encontros semanais, então é como se fosse uma mentoria semanal do que eu faço, o que eu aprendo,
O que eles devem fazer enquanto pediatras, como devem orientar os pais. É muito sobre o autocuidado e o heterocuidado, como cuidar da criança, como cuidar da família. A gente vai ensinar sobre direitos, a gente vai ensinar sobre genética, a gente vai ensinar sobre comorbidades, nós vamos ensinar sobre medicações, uma base grandiosa em farmacologia, rastreio diagnóstico. A gente convida grandes especialistas para explicar sobre o que é CARS, o que é AIDS, o que é ADIR, o que é um MChat. Os pediatras não sabem nem aplicar um MChat, eles aplicam e não sabem o que é. Convenhamos, se você não sabe os processos terapêuticos, como você vai prescrever o que aquele paciente E olha que o precisa. MChat também, a sensibilidade dele é baixíssima, então também não é esse o caminho. Então, é uma formação que eles precisam se formar, se capacitar, e muito artigo, são 2 artigos por semana, lê, estuda e a gente discute. Então essa é uma maneira. Mas voltando aqui, isso aqui é para quem já tem a iniciativa de querer fazer uma formação e ser especialista no autismo. Pode se formar, Thiago? Tranquilamente. Eu tenho 250 médicos formados que eu me sinto tão seguro de indicar, tanto que eu criei um próprio, como se fosse um marketplace por estado, porque eu quero que as pessoas tenham acesso. Eu não tenho mais agenda, eu não tenho agenda há muito tempo, mas eu sei que se esse paciente não tiver um laudo decente, eu vou lá e falo, olha, modelo de laudo, vamos revisar o modelo de laudo. Essa porcaria aí de meia página que está escrevendo só o nome, não sei o quê, então eu faço, olha, modelo de laudo funciona dessa forma, a gente vai viabilizar tratamento para a mãe. Eu sei que isso, de uma certa forma, não é o padrão, mas eu quero que você, ao atender essa mãe, você já direcione ela para todos os caminhos. Essa mãe tem dificuldade em tratar essa criança, ela precisa de um plano de saúde, você já vai orientá-la para o plano de saúde. Essa mãe tem plano de saúde, está tendo dificuldade, eu quero que você tenha 5 nomes de advogados, e você já vai passar, olha, conheço esse. Porque assim, o nosso papel enquanto médico, enquanto guia, é resolver a vida do paciente. Não adianta nada eu colocar ali, ó, fono, TO, psicólogo, tal papel. Não é fazer laudo ou receita. Não é. Já faz muito tempo que não é isso. E aí, voltando só, respondendo ali rapidamente aquela questão, eu acho que as prefeituras têm que parar de querer contratar o que não existe no mercado, porque não existe. Se tiver, maravilha, não se discute sobre isso. Elas têm que capacitar os seus médicos da atenção primária à saúde. E são 2 lugares que eu acho que a prefeitura deve focar muito, tá? Nos professores, porque professor é quem salva o autismo, e eu tenho uma série de explicação para isso, porque aquela criança, ela está em contato com aquela criança muito pequenininha desde sempre, então o professor e ela está consegue... durante muito tempo, né? Os professores são os melhores para identificar rastreio de autismo, só que aí, características precoces. Só que aí você capacita o professor e vai para onde depois disso? Não tem diagnóstico. Aí o médico da atenção primária à saúde, ele deveria saber sobre o diagnóstico. Ele vai pedir ajuda quando o caso for mais complexo, ele vai direcionar. Essa é a minha opinião. Tem que virar política pública. E tem que entrar na grade das universidades. Eu me lembro que no Canadá eu trabalhava num serviço que era de terceira linha, bem naquilo que você falou. Atenção primária. O médico clínico geral ou o pediatra não fechou o diagnóstico, mas está com a dúvida. Mandava para um hospital especializado em autismo ou transtornos de desenvolvimento. Se lá eles não fechavam o diagnóstico, subia para onde eu trabalhava lá. Nós passávamos EIDOS, passávamos a DIR, fazia Exoma há 10, 15 anos atrás. Quanto custava a Exoma? 10, 15 anos atrás. Um absurdo. Fazia todas as baterias de testes neuropsicológicos, fazia observação na escola, observação em casa, psiquiatra passava para ver a criança, depois disso a equipe multidisciplinar sentava para tomar uma decisão em relação ao diagnóstico. Aí a gente tinha diagnóstico diferencial que a gente conseguia realmente ajudar e identificar. Precisa todo mundo parar nesse lugar? Mas a gente estava isso no final da peneira, né? Muitos já estavam com o diagnóstico por isso? Clássico. Não. Por quê? Porque tinha um sistema de rastreio que lá era feito pelas enfermeiras. Elas preenchiam um checklist de rastreio. Quando identificava no rastreio, ia para os médicos que já tinham experiência de avaliação e que eram formados ali, os pediatras. Quando não fechava, é que subia para o segundo e para o terceiro nível. Isso é otimizar, isso é otimização. Então, acho que o próximo passo é virar política pública também. Olha que coisa simples. Tem pessoas que podem achar essas falas um tanto quanto exageradas, mas presta atenção. 80% dos autistas têm o que nós chamamos de genética favorável. Eles têm aqueles alelos comuns. Isso significa que esses 80% de pacientes autistas, eles deveriam evoluir muito, mas muito bem, se a gente apenas diagnosticasse de forma verdadeiramente precoce e tratasse de forma adequada. Entendeu esse número que 80% dos pacientes, após 2 ou 3 anos de um bom tratamento, deveria funcionar para uma independência e funcionalidade? Os outros 20% são de microdeleções, microduplicações e síndromes genéticas. Mas estes também, se estimulados precocemente, vão
vão ter vida Otimizariam o funcionais. desenvolvimento. Muito mais Total. autônoma. Muito, muito, muito. Uhum. E quem é que vai fazer essa triagem? É o que você acabou de falar. Será que a enfermeira do posto, que tem e consegue fazer um bom checklist, fazendo uma primeira triagem, já Uhum. direcionando o tratamento? Uhum. E mais que isso, né, nós sabemos que principalmente nesses primeiros 6 a 12 meses de idade, pode existir diagnóstico aqui, e com Uhum. muita segurança, Uhum. aqui é pai e mãe. Uhum. Sem custo Uhum. nenhum para o Uhum. governo. Uhum. Custo zero. Uhum. O paciente que é tratado do 0 aos 2 anos com pai e mãe sobre orientação Uhum. terapêutica, ele Sim. provavelmente evolui mais que 2 ou 3 anos com profissionais. E nós Cap- temos um estudo muito recente, desculpa, Carla, Uhum. que traz o seguinte: o nível de precisão, tá? Aos 12 e 18 meses de idade, de um médico passando o AOC, que é o Autism Observational Scale for Infants, que é a escala de observação Uhum. de sintomas de risco de autismo em bebês, é a mesma do pai e da mãe preenchendo um questionário Olha só. específico sobre autismo. O poderia- rastreio funcionaria. Que poderia estar, gente, nas escolas infantis. Sim. Uhum. Poderia ser passado para os professores identificarem sinais de alerta, dispara para o posto de saúde pertinho de casa e a gente libera essa cadeia, né, essa sequência de Uhum. procedimentos para que a gente possa trabalhar. Sim. Porque, sabe, os nossos filhos tiveram a oportunidade de ter um diagnóstico precoce. E Uhum. por isso eles já tiveram Sim. oportunidade de desenvolver tanto. Sim. Sim. Mas a gente sabe muito bem, as pessoas que estão em casa sabem tão bem que a realidade A dos população nossos é pobre. filhos é muito diferente da maioria. E por isso que a gente está aqui, porque a gente podia estar em casa, Uhum. cuidando dos nossos filhos e vendo o desenvolvimento deles e comemorando cada conquista. Mas a gente resolveu, não somente nós, mas tantas outras pessoas, nos unirmos para levarmos isso para os pais, que sim, é possível ter o desenvolvimento, que ninguém se desenvolve sozinho. A gente precisa arregaçar a manga, a gente precisa se envolver no desenvolvimento dos nossos filhos. E vale a pena cada minuto, não Nossa, vale? sensacional. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, né? E mais uma vez, o diagnóstico precoce pode ser realizado por qualquer profissional de saúde, respaldado por lei. Tem uma lei 13.438 de 2017 que fala justamente isso, né? Estes profissionais da saúde, da atenção primária, médicos, pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, a lei está falando exatamente disso, Uhum. devem manejar, conduzir, fazer terapias e fazer Uhum. diagnósticos de E- transtorno espectro autista. Para os não médicos, parar de só reclamar do médico e mandar já com um laudinho e um rastreio Ah, sim. feito. Exato. Facilita a vida do camarada. Sabe uma coisa que, assim, eu tenho tentado defender muito? São os psicopedagogos, neuropsicopedagogos, tá? Uhum. As pessoas acham que eles são profissionais de educação. Não, eles são profissionais da saúde e educação. Uhum. Os psicólogos, eles já estão um passinho na frente. Uhum. Então, eles já estão estudando, se capacitando, se preparando muito por isso. Uhum. A gente percebe ainda que os psicopedagogos, por ser uma classe que é numerosa, Uhum. eles poderiam estar fazendo um pouco mais, e estão fazendo, Uhum. e que eles podem ser, talvez, assim como os professores, Uhum. quem vai, entre aspas, salvar o TEA. Como Uhum. assim salvar o TEA? A gente não precisa de mão de obra qualificada? Uhum. A gente não tem uma escassez de mão de obra? Uhum. Opa, tem uma demanda aqui, essa demanda é grande, se eles se capacitarem, se prepararem, Uhum. nós temos mais um grupo de profissionais Sim. especialistas atendendo o TEA. Então, o TEA não é de uma classe. Não. O TEA não é do psicólogo, ele não é do fonoaudiólogo. Ele é do profissional de educação física, ele é do psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ele é do fisioterapeuta, Uhum. ele é do Uhum. assistente social, é de Uhum. quem de É da fato, sociedade. ele é do advogado, ele é do pediatra. Então, olha a importância Mas eu disso. vejo que tem sido ainda muito. E aí eu vou fazer uma autocrítica para o nosso Classe. pessoal. Eu acho que o pessoal de intervenção precoce ainda subestima e ainda negligencia muito a possibilidade de inclusão e o papel do Do pedagogo. do pedagogo, do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo. Eu tenho relatos de que os melhores ATs são pedagogos, que Eu eles são também. espetaculares. Então, porque traz toda essa carga da educação e do aprendizado. Mais que isso, não há soberba e arrogância. Perfeito. Isso facilita. Porque eu percebo que a classe da psicopedagogia, eles estão aceitando aprender. Uhum. Sim. E quando você aceita aprender, tudo é pautado em ciência. E a ciência, ela é reta. Uhum. Não tem como eu falar assim, claro, existem variáveis, né? Mas não tem como eu ficar tentando mudar o que dá resultado ou o que a ciência mostrou, a não ser que você mostre isso.
eles são muito aceitáveis no aprendizado, e por isso que dá certo. Todos nós precisamos aprender cada vez mais, né? E quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente tem para aprender. Então fica com a gente, porque aqui você aprende a cada conversa. Cássio, obrigada. Já acabou? Então vamos Já. fazer o Muito seguinte. obrigado. Já deixa o seu like, segue, tá na sua página? Tá saindo. Tá na jornada. Nesta página maravilhosa, segue a página, acompanha o Dr. Tiago Lopes, acompanha a doutora Carla, acompanha o Dr. Tiago Castro. Parabéns para vocês, estudem, se capacitem, é só através da informação que a gente vai conseguir mudar, de fato, o autismo. Tchau, gente. Muito obrigado, Tchau, tchau. pessoal.